Sejam bem-vindos a mais uma aula e nesta aula de hoje nós estaremos dando início ao conteúdo do segundo bimestre, que são as funções quadráticas, também conhecidas como funções do segundo grau. Vamos dar início ao conteúdo. Bom, antes de falarmos sobre as funções quadráticas, faz necessário definirmos o que é, para poder saber reconhecer quando estivermos diante de uma função quadrática. A definição é muito simples. Uma função quadrática ela é toda função que apresenta essa forma geral aqui. Ó. Ela é um ax ao quadrado mais bx mais c. Apareceu essa forma, eu estou diante de uma função quadrática, onde esse a, b e c são números reais e o meu a ele é um número diferente de zero. Então, só existe função quadrática quando ela tem essa forma aqui. Ó. Ela é ax ao quadrado mais bx mais c. E o meu a ele é um número diferente de zero. A forma de se escrever uma função quadrática é f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ou, simplesmente, y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Portanto, nossa conclusão aqui é que f de x e y são a mesma coisa, tá? Então, em alguns livros você vai encontrar f de x, em outros você vai encontrar somente o y, mas é a mesma coisa, tá? Essas letras que aparecem aqui, a, b e c, eles são chamados de coeficientes da função, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos. A função f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 7. O meu a não aparece, né, mas aqui é um 1, ó. Bem aqui tem 1. Então, o meu a é 1, o b é 2 e o c é menos 7. Nessa segunda, nós temos o a, ele vale menos 1, não aparece aqui, mas é menos 1. O b vale menos 9 e o c não está aparecendo, então é 0. Então, o a é menos 1, o b é menos 9 e o c é 0. Na função h de x, é 5x ao quadrado mais 1, né? O nosso coeficiente a ele vale 5. O b não tem, né? O b ele é aquele elemento que está acompanhando o x. E o c vale 1. Tá? Ó, uma função quadrática ela tem essa forma aqui, gente. Ela é ax ao quadrado mais bx mais c. O meu a é aquele que está acompanhando o x ao quadrado, o b é o que está acompanhando somente o x e o c é o que não tem x, só é um número. Tá? Então, aqui o meu a, ó, na função h, o meu a vale 5, o b não tem e o c é 1. Né? Na função m de x é igual a menos 7x ao quadrado, o meu a vale menos 7 e o b e o c não tem. Então, portanto, vale 0. Certo? Então, são essas ideias aqui que são sobre como identificar quando estamos diante de uma função quadrática. Então, vocês têm que saber essa forma geral aqui. Ó. Bom, vamos lá. As funções f de x igual a 6x ao quadrado, 6x mais 1, g de x igual a x ao cubo e h de x igual a 2 elevado a x menos 1 são quadráticas. Por quê? Né? Bom, primeiro a gente já tem que saber o que é uma função quadrática. Já identificamos que uma função quadrática ela é dada por essa fórmula aqui, ó. A x ao quadrado bx mais c. Então, uma função quadrática ela sempre vai ter essa fórmula aqui, essa forma geral. Né? Ou seja, vai aparecer um x ao quadrado, vai aparecer um x, vai aparecer um c. Né? O maior coeficiente, o maior expoente é um x, é um 2. Né? Então, aqui ó, a f ela já não é função quadrática, né? Porque ela não tem um x ao quadrado nela. Então, essa aqui não é. Essa daqui também não é porque ela é uma função do terceiro grau. Ó.
e essa daqui não é porque não aparece x ao quadrado. Então, não são, nenhuma é uma função quadrática porque ela não tem essa forma geral aqui, ó. Uma função quadrática ela sempre vai ter um x ao quadrado, vai ter um b, vai ter um c, o maior expoente vai ser 2, tá? Então, portanto, ela não é, né, porque elas não têm essa forma, ó. Tá? Bom, as funções quadráticas em que o b e o c são zeros, eles são chamados de funções, né, incompletas, né? Bora ver aqui alguns exemplos, ó. Qual é a completa? Essa f ela é completa, né? Porque ela tem o a, ela tem b e tem c. Essa daqui é incompleta porque ela tem a, que vale menos 1, ela tem um b que vale menos 9, mas ela não tem um c, que o c vale 0. Então, essa aqui é incompleta. Essa daqui também, e essa aqui também. Tá? Uma função ela vai ser completa quando ela tiver todos os termos diferentes de zero, né? A, B e C. Quando estiver faltando algum, a gente diz que ela é incompleta. Valor ou imagem da função quadrática em um ponto. Isso aqui é um tópico. Né? Em resumo, nós temos uma função e a gente tem dois problemas que a gente tem que considerar. Primeiro, a gente tem um valor do x0, né, e a gente quer calcular o valor da função nesse ponto. Ou seja, a gente tem um valor de x e quer calcular o f desse x. Um outro problema é quando nós temos o valor do f de x, nós queremos saber qual é o x que originou aquele valor. Tá? Para ficar mais fácil de entender, bora ver por meio de um exemplo aqui, que vai ficar melhor de entender. Dado x0 pertencente a reais, calcular o f de x0. Tá? Então, aqui, f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Para calcular o valor dessa função no ponto x igual a 2, ou seja, f de 2, o que a gente faz? A gente só vai substituir. Ó, se o x vale 2 e a função f de x ela é dada por essa fórmula aqui, então, onde tiver 2, onde tiver x, você só vai substituir por 2. Né? Então, aqui dentro vai ficar 2, vai ficar 2 ao quadrado, vai ficar menos 5 vezes 2, porque o x vale 2, né? Mais 6, ó. Então, vai ficar f de 2, ele é igual a 2 ao quadrado, né? Aqui, ó. Menos 5 vezes 2, porque é 5x, mais 6. Então, aqui vai ficar 4, menos 10, mais 6. Né? E a resposta vai ficar 0, né? F de 2 é igual a 0. Portanto, né, o f de 2 vale 0. Tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, calcular aqui o f de 1, como é que eu faria? Né? F de 1. Opa. Deixa eu apagar aqui. Então, se eu quiser calcular o f de 1, eu vou substituir aonde tem x na função por 1. Vai ficar 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. Ó, 1 ao quadrado é 1, menos 5 vezes 1 é 5, mais 6. 1 menos 5 é menos 4 mais 6 é 2. Então, portanto, né, seria f de 1 é igual a 2. Tá? Não tem segredos. Para você calcular o valor da função em um ponto, você pega o valor do x e substitui na fórmula. Só isso. Tá? Agora, um segundo problema é quando a gente tem um valor, a gente quer calcular qual é o valor do x que originou, que resulta, né, que dá esse valor aqui. Ó. É como se fosse ao contrário desse primeiro. Nesse primeiro, você tem o valor do x e você calcula o valor final da função quando você substitui. Nesse outro caso aqui, você tem o valor final, você tem esse valor do 2, você quer saber qual é o valor que resultou no 2. O valor do x que resultou no 2. Tá? Por exemplo, vamos pegar como exemplo que eu estou dizendo que a função f de x0 ele vale 0. Ou seja, eu quero saber qual é o x0 que quando eu substituo na função, o resultado dá 0.
tá? Nesse caso, ó, como eu coloquei aí f de x igual a zero, então eu vou pegar a função e vou igualar ela a zero, né? Ó, a função é essa, igual a zero. Bom, essa função, essa equação, a gente já viu no ensino fundamental, e a gente estuda, a gente resolve esse tipo de equação aqui usando a fórmula de Bhaskara, né? A gente vai encontrar x1 e x2, né, usando a fórmula de Bhaskara, que vocês já devem saber como é que é. Vai me encontrar o valor 2 e 3, tá? Mas vamos ver com mais detalhes daqui para frente a fórmula de Bhaskara, fazer uma revisão, né, porque vocês já estudaram ela no ensino fundamental. Mas vamos fazer uma revisão rapidinho aqui, tá? Então, assim, qual é o exercício que eu estou pedindo para vocês fazer? É pegar essa função aqui, essa equação, aplicar a fórmula de Bhaskara nela e verificar que a resposta vai ser 2 e 3, tá? Bora passar para frente aqui. Fórmula de Bhaskara que vocês vão resolver, né? Agora vamos ver aqui, relembrar a fórmula de Bhaskara aqui para aqueles que não estão lembrando, tá? Bom, qual é a fórmula de Bhaskara? Quando é que eu vou usar ela? Eu uso a fórmula de Bhaskara quando eu quero calcular os zeros da função quadrática, tá? Quando eu quero calcular os zeros da função quadrática, eu uso a fórmula de Bhaskara, que ela é essa daqui, ó, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, e aonde quanto é que vale esse delta aqui? Esse delta é b ao quadrado menos 4ac. Essa fórmula aqui, gente, não tem jeito, vocês têm que decorar ela, tá? Essa fórmula vocês têm que saber ela de cabeça mesmo, então decorem ela. E eu uso essa fórmula quando eu quero encontrar o zero de uma função quadrática, tá? Então, se eu quero encontrar um zero de uma função quadrática, a equação sempre tem que estar igualada a zero, tá? Então, bora ver aqui com mais detalhes para frente. Exemplo, encontre os zeros das seguintes funções quadráticas. Primeiro, x ao quadrado menos 3x menos 10 e menos x ao quadrado menos 2x mais 2. Tá. Então, para eu usar a fórmula de Bhaskara, o meu primeiro passo é identificar quais são os valores de a, b e c. Tá? Então, o nosso primeiro passo é esse, é identificar quem é o a, quem é b e quem é c. Tá? O meu a aqui ele vale 1, né? O meu b vale menos 3, ó. E o meu c vale menos 10. Tá? Agora só é substituir na fórmula de Bhaskara, né? Então, primeiro eu vou calcular o valor do delta, tá? Então, aqui, delta vale quanto? O delta ele é b ao quadrado, pela fórmula, menos 4ac. Tá? Então, vai ficar, quem é o b ao quadrado? Ó, o b vale menos 3, então vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 10. Tá? Então, aqui vai ficar menos 3 ao quadrado é 9. Agora, vamos fazer primeiro o jogo do sinal. Ó, aqui é menos, esse aqui é mais, esse aqui é menos. Então, menos com mais é menos e menos com menos é mais. Então, aqui vai ficar mais. Agora, os números. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Então, o valor do delta, ó, 9 mais 40, 49. Calculamos o delta, agora nós usamos a fórmula, né? Que ela é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, isso aqui vai ficar menos, que é o da fórmula. O b vale menos 3, então, menos 3. Né? Esse menos aqui é da fórmula e esse outro menos é o do número. Mais ou menos a raiz de 49, né? Aqui o delta é 49. Opa. Dividido para 2 vezes o 1. Tá? Então, isso aqui vai ficar menos com menos é mais, vai ficar 3. Mais ou menos. Raiz de 49 é 7. Dividido para 2. E daqui nós temos dois valores. Ó.
3 mais 7 é 10, 10 dividido para 2 é 5. 3 menos 7 é menos 4 dividido para 2 é menos 2. Então, portanto, né, a nossa solução, ó, quais são as raízes? São menos 2 e 5. Né? Esse aqui é x1, esse aqui x2. Tá? Para ver outro exemplo, né? Então aqui, primeiro passo, você vai... Vou anotar a fórmula aqui em cima, tá? Delta b ao quadrado, 4ac, tá? E aqui ficaria menos b, mais ou menos a raiz de delta, 2 vezes o a. Então aqui, vamos primeiro identificar que é um valor do a. O a vale menos 1, o b vale menos 2 e o c vale 2. Vamos calcular agora o valor do delta, né? B ao quadrado, ó, o b vale menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. Então, 4 menos 4 vezes o a, que é menos 1, e o c, que é 2. 4 menos com menos é mais com mais é mais também. 4 mais 8. Isso aqui vai ficar 12. Tá? Então, o valor do delta vale 12. Não tem problema, tá? Ó, agora aqui, menos 2, mais ou menos a raiz de delta. O delta foi 12, então raiz de 12. Sobre 2 vezes menos 1. Menos com menos é mais, então vai ficar 2 mais ou menos a raiz de 12 dividido para menos 2. Tá? Então, nossas duas raízes seriam qual? Ó, não é porque a raiz deu um número quebrado que isso quer dizer que não tem raiz, tá? Tem raiz sim. Então, nossos valores vão ser, o primeiro, 2 mais raiz de 12 dividido para menos 2. E a outra é 2 menos a raiz de 12 dividido para menos 2. Então, isso aqui seria a resposta. Ó. Isso aqui seria o meu x1 e esse aqui o meu x2, tá? Não tem problema, você não precisa calcular essa raiz. Você pode deixar desse jeito. Bom, como eu já falei, né, é importante, para a gente fazer uso da forma de Bhaskara, a função quadrática ela deve estar sempre igualada a zero. Tá? Um erro muito comum que acontece bastante é tentar usar a forma de Bhaskara quando a equação não está igualada a zero. Isso vai dar um resultado errado. Vamos ver aqui quando é que isso acontece. Ó. Vamos supor que aparece essa questão aqui. Encontre o valor de x que torna a equação x ao quadrado menos 9x mais 10 igual a menos 4 verdadeira. Tá? Um erro muito comum de alguns estudantes é fazer isso aqui. Ó. Você pega a função... quem é o valor do a? O valor do a, o aluno coloca que vale 1. O do b vale menos 9. E o c vale 10. Aí ele calcula toda a fórmula usando esses valores. Isso aqui está errado, tá? Está errado. Você só pode usar a fórmula de Bhaskara quando a equação estiver igualada a zero. Tem que aparecer igual a zero, tá? Se não aparecer, você tem que trabalhar na equação para fazer aparecer o zero, tá? Então, bora ver aqui o jeito correto. Então, aqui, vamos resolver. Só copiando aqui a questão, tá? Menos 9x mais 10. Para eu usar a forma de Bhaskara numa equação de segundo grau, ela tem que estar igualada a zero, tá? Então, primeiro eu tenho que passar esse 4 para esse lado aqui, ó.
para poder ficar igual a zero. Então, vai ficar x ao quadrado menos 9x mais 10 mais 4 igual a zero. Ficaria x ao quadrado menos 9x mais 14. Agora sim, ó, apareceu igual a zero. Então, agora eu posso usar a fórmula de Bhaskara tranquilamente. Agora aqui, quanto é que vale o A? O A vale 1, o B menos 9 e o C vale 14, tá? Então, usando a fórmula de Bhaskara aqui, ó, vamos lá, resolver essa equação. Delta vale B ao quadrado, né? Então, ficaria menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que vale 14. Tá? Então, aqui ficaria 9 ao quadrado, menos 9 ao quadrado vai ficar 81. Menos com mais é menos e menos com mais também é menos. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 14, 56. 81 menos 56 dá 25. Então, aqui, ó, o nosso valor do delta dá 25. Então, dando continuidade na fórmula, menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Isso aqui vai ficar, né, passar para cá, tá? Ó, o b, quanto é que vale o b? O b vale menos 9. Então, vai ficar menos 9, mais ou menos a raiz de delta, que delta deu 25, dividido para 2 vezes o 1, tá? Menos com menos vai ficar mais, então vai ficar 9. Mais ou menos a raiz de 25 é 5, então dividido para 2, né? Daqui a gente tira, ó, dois valores. 9 mais 5 é 14, 14 dividido para 2 é 7. 9 menos 5 é 4, 4 dividido para 2 é 2. Então, ó, os valores de x que fazem essa equação ser verdadeira são 7, x igual a 7, ou x igual a 2. Tá? Então, essa aqui seria a nossa resposta para essa pergunta. Então, resumindo, você só pode usar a fórmula de Bhaskara quando você tiver uma equação de segundo grau, e aparecer igual a zero. Se não aparecer, se não tiver igual a zero, você tem que passar o valor que apareceu para esse lado para poder fazer uso da fórmula. Tá? Bom, aqui vamos ver mais um tópico, que é a condição de existência das raízes de uma função quadrática. Tá? Ao calcularmos o valor do delta, né, a gente tem três valores possíveis. A gente pode se deparar com três valores possíveis. O delta que a gente calcular, ele pode ser um número negativo, ou seja, pode ser um número menor que zero. Ele pode ser um número zero, né, ele pode ser igual a zero, ou ele pode ser um número positivo, um número maior que zero. E dependendo desses valores que a gente encontra, isso vai nos informar se a nossa raiz, se a nossa função lá tem uma, duas ou nenhuma raiz, tá? Então, você calculou o zero você calculou o delta de uma função de segundo grau e deu menor que zero, isso quer dizer que não existem raízes. Ou seja, calculou o delta, deu menor que zero, já diz logo que não existem raízes, tá? Não tem resposta nos números reais. Você calculou o valor do delta e deu um número igual a zero, isso quer dizer que só tem uma única raiz, ou, né, alguns livros dizem que são duas raízes duplas, né? É uma raiz dupla, no caso. Quer dizer que elas são iguais, ou seja, na verdade só é uma raiz. Um outro caso, né, o terceiro caso, é quando você calcula o valor do delta e dá um número positivo. Quando dá um número maior que zero, né, nós vamos ter duas raízes, que foi o caso que aconteceu aqui. Ó. Nós calculamos o valor do delta, o delta deu 25. 25 é um número positivo, né? É um número maior que zero. Então, isso quer dizer que eu vou encontrar no final duas respostas. E foi o que a gente encontrou aqui. Ó. Encontramos duas respostas, 7 e 2. Tá?
Se nós tivéssemos calculado o valor do delta naquela questão e tivesse dado um delta negativo, não ia ter resposta. Se tivéssemos dado um delta igual a zero, ia ter só uma resposta. Como o delta deu um número positivo maior que zero, que deu 25, então isso quer dizer que tem duas respostas, que foi o que nós encontramos. Para ficar melhor a gente entender isso, bora ver dois exemplos. Tá? Então aqui, ó. Determine o valor de k nas funções quadráticas abaixo, de modo que as condições sejam satisfeitas. Letra A. x² menos 12x mais k tenha duas raízes reais e iguais. Tá? Letra B. Não tenha raízes reais. Tá? Quando ele diz duas raízes reais e iguais, ele está dizendo que, na verdade, é uma só, tá? Só uma. Porque se você tem duas coisas que são iguais, na verdade, você só tem uma. Estou falando de número, né? Então, bora ver como é que a gente faz isso aqui. Tá? O processo é o mesmo. Você sempre vai começar identificando quem é A, quem é B e quem é C, tá? Então, meu A. Quanto é que vale o A? O A aqui vale 1. O B. O B vale menos 12. E o C, ó. O C é aquele número que é aquele que está sozinho, que não tem x. Então, nesse caso, o C vale o K. Né? O K está sozinho aqui, ó. Então, vale K. Ó, o que a questão quer? Ele quer que tenha duas raízes iguais, né? Ou seja, na verdade, só é uma. Então, para só ter uma raiz, o que tem que acontecer? O delta tem que ser 0. Então, eu tenho que fazer o delta ser igual a 0. Então, qual é a fórmula do delta? B ao quadrado, 4AC. Então, vamos calcular primeiro o valor do delta. B ao quadrado vai ficar menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que vale K. Menos 12 ao quadrado dá 144. Menos 4K, né? 4 vezes 1 é K, 4 vezes K, 4K. Então, ó, isso daqui é o meu valor do delta. Delta é igual a isso aqui. Só que o que é que eu quero? Eu quero que o delta seja igual a 0. Se eu quero que o delta seja igual a 0, então vou igualar isso aqui igual a 0, né? 1, 4, 4, menos 4K igual a 0. Aí resolvo essa equação aqui, ó. Passar isso aqui para esse lado, vai ficar 144 é igual a 4K. Passo o 4 dividindo, né? 144 dividido para 4 é igual a K. Daqui, né, eu vou tirar que o K vale 144 dividido para 4, 36. Então, K tem que ser 36. Vê com calma, né, entende essa explicação aí. Bem simples, tá? Então, recapitulando, né, como eu quero que a função só tenha uma raiz, então tenho que olhar para cá. O que tem que acontecer para só ter uma raiz? Para ter uma raiz, o delta tem que ser 0. Né? Então, você vai colocar essa condição aqui, ó, delta igual a 0. Você calcula o valor do delta. A gente calculou e deu que vai dar 144 menos 4K. Né? Como tem que ser igualado a 0, igualei o K a 0 e resolvi a conta. Bora ver o segundo exemplo. Determine o valor de K, né? Agora eu quero que não tenha raízes reais, tá? Agora não tenha. Para não ter raiz, o que tem que acontecer? Para não ter raiz, o delta tem que ser menor que 0. Então, essa é a primeira condição aqui que tem que acontecer. Então, bora calcular o valor do A. Quanto é que vale o A? O A vale 2. O B, menos 6. E o C vale 3K. Ó. Quem é que não tem X? É 3K. Então, 3K. Aí eu calculo o valor do delta, né? Quanto é que vale o delta? B ao quadrado. Menos 6 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes o A, que é 2. E o C, que vale 3K. Vai ficar 36 menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3,
24. Então, 36 menos 24K. Tá? Como o valor do delta tem que ser menor que zero, então isso aqui tem que ser menor que zero. Então, 36 menos 24. Opa! Espera aí que bagunçou aqui. Tá? Então, como eu quero que seja menor que zero, então 36 menos 24K menor que zero. Aí resolva essa inequação, que nós já vimos como resolve uma inequação, né, em aulas anteriores. Né? Então, vou passar isso aqui para cá. Ó. 36 é menor que 24K. Passo 24 dividindo, 36 é menor aí que ficou feio esse K. Ó, 36 sobre 24 tem que ser menor que K, tá? Esse símbolo aqui, gente, ó, vou fazer ele aqui, tá? Esse lado aqui, o maior lado, indica quem é maior, tá? Como o maior lado está virado para o K, então K tem que ser maior que 36 sobre 24, tá? Então, esse é o valor do K. Algumas pessoas podem querer resolver isso aqui, tá? É a mesma coisa que colocar isso aqui, K é maior que 1,5, tá? Não tem problema não, pode ser assim ou assim, as duas estão certas. Bom, essa daqui a gente vai passar, né? Porque vou ignorar isso aqui. A gente vê ela em aulas futuras. Bom, bora ver agora aqui algumas questões que estão no livro didático que a gente vai resolver aqui, tá? Vamos lá, a primeira está na página 105 do livro, tá? Quais das funções a seguir são quadráticas, tá? Então, vamos identificar quais são, tá? Essa daqui, a letra A, ela é quadrática? É uma função de segundo grau? Não, né? Porque apareceu aqui, ó, o 3, tá? Para ela ser do segundo grau, o maior expoente que tem que ter é o 2, tá? Então, essa aqui, o maior é 3, então ela não é do segundo grau. Essa daqui, ela é do segundo grau, né? Ela é. O meu A vale 1, o meu B vale 0 e o meu C vale menos 8, tá? Essa daqui também é do segundo grau, ó, né? O meu A vale menos 3 sobre 2, o meu B vale 4 e o meu C vale 1. Isso aqui também é. Essa daqui não é, né? Porque ela não tem um x ao quadrado. Essa outra aqui, será que ela é? Essa daqui, ó, ela é, tá? Se eu multiplicar assim, ó, o que vai acontecer? X vezes 7, 7x. X vezes menos x ao quadrado, né? Apareceu aqui, ó, então ela é do segundo grau, tá? Qual é o valor do A? O valor do A é o que está acompanhado do x ao quadrado, então é menos 1. O valor do B, 7, e o valor do C, que não tem, é 0. E essa outra aqui, será que ela é do segundo grau? Né? Bora ver. Ó, é o mesmo processo, tá? Vou multiplicar esse com esse e esse com esse. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes 19 vai ficar mais 19x ao quadrado menos 8,3x mais 6,5. Bom, vocês já viram que ela não é de segundo grau, né? Porque apareceu aqui o expoente 3, então ela também não é. Vamos ver aqui agora, né, a questão 2, está na página 105 também. Determine os valores dos coeficientes a, b e c das funções quadráticas da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Então, essa primeira letra A aqui, ó, a gente tem que o meu A vale 1, né? O meu B vale 1 também. E o meu C vale 2, tá? Nessa daqui, ó, o meu A é aquele que está acompanhando o x ao quadrado, tá? Então, o meu A vale menos 4. O meu B,
não tem, então B 0 e o C vale 2,5. Nessa daqui, ó, o meu A vale esse daqui, ó, meu A vale 1 sobre 3. E o meu B, 2 menos 2 sobre 7. E o C, que não tem, vale 0. Tá? A letra D é interessante, tá? Porque acaba que confunde algumas pessoas. O A, B e C não é o que aparece na ordem. O A não é o que aparece primeiro, o B não é o que aparece segundo, e o C também não é o que aparece em terceiro. Tá? O A, ele é aquele que está acompanhando o x ao quadrado. Ó. O A é esse, é o menos 9. O B é esse, que está acompanhando o x. E o C é esse, ó. Tá? Então, aqui ficaria A, menos 9. B, menos B vale 3. E o C, menos 1. Tá? Nessa daqui, ó, o meu A vale 7,5. 7,6, perdão. Isso aqui vale o A. O B e o C não tem, né? Então, B igual a 0 e C também. Nessa F aqui, ó, 2x, né? Bora fazer ela aqui com mais detalhe aqui, tá? Deixa eu copiar ela aqui. Ela é 2x menos x menos 5 sobre x mais 6. Será que ela é do segundo grau ou não? Bora ver. Então, primeiro a gente tem que multiplicar, ó. Esses com esses. Tá? Então, 2x vezes menos x vai ficar menos, né? Porque aqui é mais, aqui é menos, então mais com menos é menos. 2x vezes x é 2x ao quadrado. 2x vezes menos 5 vai ficar menos 10x. E aqui embaixo tem o x, tá? 2x vezes 6 vai ficar mais 12x, tá? Ó, tem um x dividindo e um x multiplicando, então posso cortar aqui, ó. O que vai sobrar? Vai sobrar menos 2x ao quadrado, menos 10 mais 12x. Essa é uma função de segundo grau, ó. Então, portanto, a letra F, essa função aqui, ó, ela é sim do segundo grau, tá? Ela é. Qual é o valor do A? O valor do A dela é menos 2, o valor do B é 12 e o valor do C é menos 10, tá? Bora ver aqui mais algumas questões. Página 105 também, questão 3. Dadas as funções f, 2x ao quadrado, menos 5x menos 4, e a g, menos 3x ao quadrado, menos 5x mais 1, eu quero calcular o f de 3, o f de 0, o f de menos 4, não, o f não, o g de menos 4 e a g de 1 sobre 2, tá? Bom, lembra que eu falei que para eu calcular o f de uma função, basta substituir o valor do x, ó. Ó, aqui, ó, é f de x, tá? E aqui é f de 3. Então, ó, eu só vou substituir onde tiver x por 3. Então, aqui, ó, f de 3 é igual a 2 vezes x ao quadrado. Então, é 2 vezes 3 ao quadrado. Menos 5 vezes 3, menos 4. 2, 3 ao quadrado é 9, menos 15, menos 4. 2 vezes 9, 18, menos 15, menos 4. 18 menos 15, né? 3 menos 4 dá menos 1. Então, portanto, o f de 3 é menos 1, né? Então, f de 3 é igual a menos 1. Não tem segredo. F de 0, então, f de 0 também, você vai substituir onde tem o x por 0, né? Então, se eu estou substituindo na f onde tem x por 0, ó, vai ficar 2 vezes 0 ao quadrado, vai cortar. 5 vezes 0 é 0, que vai sobrar só esse aqui, ó, só o menos 4.
Então aqui eu já sei que esse valor aqui vai dar menos 4, tá? G de menos 4. Então, vou substituir na função g, onde tiver x, por menos 4. Né? Então, vai ficar menos 3 vezes menos 4 ao quadrado, menos 5 vezes menos 4, mais 1. Menos 3, menos 4 ao quadrado dá 16. Menos com menos é mais, então vai ficar mais 5 vezes 4 dá 20. Mais 1, né? Então, vai ficar menos 3 vezes 16 dá 48. Então, menos 48 mais 21. Isso daqui dá menos 27. Portanto, a g de menos 4 vale menos 27. Essa aqui seria a nossa resposta. Bora ver aqui a outra, né, que é g de 1 sobre 2. Então, onde tiver 1 sobre 2, eu vou substituir por... Onde tiver x, eu vou substituir por 1 sobre 2. Então, aqui vai ficar, ó, menos 3 vezes 1 sobre 2 ao quadrado, menos 5 vezes 1 sobre 2, mais 1, tá? Então, menos 3. Aqui é uma potência de raiz, de fração, tá? Então, eu vou levar 1 ao quadrado e depois o 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Menos. Aqui é uma multiplicação de fração, tá? Aqui não aparece, mas tem 1 aqui embaixo. Então, vou multiplicar. Menos 5 vezes 1 é menos 5. E 1 vezes 2 é 2. Tá? E aqui mais 1. Então, aqui vai ficar menos 3 vezes 1, vai ficar menos 3. E aqui tem embaixo tem 1, que não está aparecendo, então 1 vezes 4 é 4. E aqui menos 5 sobre 2 mais 1, tá? Isso aqui são frações, tá? É operação com frações, então você vai ter que tirar o MMC de todos eles, tá? O MMC de 4, 2 e 1 é 4. Então, 4 dividido para 4 é 1. 1 vezes menos 3, menos 3. 4 dividido para 2 é 2. 2 vezes menos 5, menos 10. 4 dividido para 4 é 1. 4 vezes 1, 4. Menos 3 menos 10 dá menos 13, né? Então, vai ficar menos 13 mais 4 dividido para 4. Menos 13 mais 4 fica menos 9 dividido para 4. E essa é a resposta, tá bom? Vamos ver aqui a questão 5 agora. Opa, questão 5. Considerando a função f de x, ela é igual a 3x ao quadrado. Não, perdão. F de x ela é igual a x ao quadrado menos 6x para x menor ou igual a 1. Ela é 3x ao quadrado mais x mais 2 para x entre menos 1 e 3. E ela é menos x menos 5 para x maior ou igual a 3. Ou seja, essa função, na verdade, elas são 3 funções. Dependendo do valor de x, você vai usar a primeira, a segunda ou a terceira. Tá? Então, aqui. Opa. Eu quero calcular o f de menos 2. Se eu quero calcular o f de menos 2, eu vou usar qual dessa? Essa ou essa? Quanto é que vale o x aqui? O x está valendo menos 2. Tá? Então, se o x vale menos 2, eu vou usar qual? Esse ou esse? Né?
Essa é a pergunta. E aqui tá errado, tá, gente? Aqui, esse aqui não é menos 1 não, tá? Não tem esse sinal de menos, tá? Bom, se o x está sendo menos 2, então menos 2 é menor que 1. Então, eu vou usar essa daqui, ó. Então, para a letra A, você usa essa primeira, tá? Não vou fazer, porque eu já fiz essas outras aqui e é o mesmo estilo, tá? Basicamente, você só vai pegar o valor do que está aqui dentro e substituir na função, tá? f de 0. O x está valendo agora 0. Se o x está sendo igual a 0, bom, 0 é um número menor que 1, então eu vou usar também essa daqui. A outra, a f, é de 4,5, o x agora é 4,5. 4,5, bom, 4,5 ele é maior que 3, né, gente? Se ele é maior que 3, então eu vou usar essa daqui, ó, tá? Então, você vai substituir 4,5 onde tiver x nessa daqui, tá? Não tem segredo. Bora ver aqui mais algumas questões aqui, ó. Para que valores de k a função f de x igual a k ao quadrado menos 4k, né, x ao quadrado mais x mais 5, ela é uma função quadrática. Para que valores que isso acontece? Bom, para ela ser uma função quadrática, o que tem que acontecer? Vocês lembram que uma função quadrática ela é o quê? Ela é y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E esse a aqui, ó, ele tem que ser diferente de 0, tá? Então, se ele tem que ser diferente de 0, então quanto é que vale o a aqui? O a é aquele que está acompanhando x ao quadrado. Então, quem está acompanhando x ao quadrado é isso aqui, ó, k ao quadrado menos 4k. E isso daqui é o meu valor, meu a, né? Como a tem que ser diferente de 0, então k ao quadrado menos 4k tem que ser diferente de 0. Aí você resolve essa conta aqui para você encontrar o valor do k, tá? A gente vai colocar o k em evidência aqui, ó. Como aqui tem k ao quadrado, então aqui vai ficar k. Vou tirar esse k aqui, ó, fica menos 4, tá? Aqui diferente de 0, tá? Ó, se eu multiplicar esse com esse e esse com esse, vai voltar a ser o que era antes, tá? Então, para isso aqui ser diferente de 0, o que tem que acontecer? Primeiro, o nosso k, primeiro, tá? K tem que ser diferente de 0. E o outro k, k menos 4, tem que ser também diferente de 0, tá? Então, aqui o k tem que ser diferente, passo o 4 para esse lado, ó, e eu chego na resposta, tá? Talvez tenha ficado um pouquinho complexo essa parte aqui, tá? Isso aqui a gente está chamando de colocar em evidência, tá? Toda vez que a gente tiver um k ao quadrado, ou um x ao quadrado, você pode imaginar que você está destacando o x. Ó, eu posso colocar assim, ó, vamos imaginar que a gente está assim. Opa, vamos imaginar que a gente tem k vezes k, tá? Menos 4k, tá? É isso aqui. Onde é que aparece o k? O k aparece aqui e aqui, tá? Então, imagina que você está tirando um k para fora. Então, você está destacando ele em evidência, ó. Então, se eu estou excluindo esse k aqui, está sobrando só um k. E agora eu estou tirando esse outro k aqui porque eu joguei ele para fora. Então, o que está sobrando aqui? Ó, só sobra o 4, tá? É isso que a gente fez aqui. Bom, gente, essa última questão aqui, a gente vai ver com mais detalhes nas aulas por vir, tá? Quando a gente começar a estudar os sinais da função quadrática. A gente vai ver como fazer ela sem ficar sofrendo tanto. De modo geral, a aula de hoje foi essa, tá? Espero que vocês tenham entendido. É função quadrática, também conhecida como função de segundo grau, e esse é o conteúdo que já inicia
o segundo bimestre, tá? Então, para as provas que já vão vir, trabalhos, os nossos conteúdos vão estar da aula de hoje para frente, tá bom? Então, vejam esse vídeo com calma, ele ficou um pouquinho longo, 50 minutos que eu estou olhando ali na tela. Mas vejam com calma, tá? E é isso. Bons estudos e qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. Até a próxima.